nós falamos como que o Open Finance alavancou inovação, vendo case de inovação aberta da Sicredi com a Acrópole. Agora a gente vai voltar a falar de Open Finance, mas de uma outra perspectiva. Vamos investigar um pouquinho a evolução do Open Finance nos últimos 3 anos, desde o lançamento pelo Banco Central do Brasil. Vamos agora para o nosso painel Open Finance, o que foi feito nesses 3 anos e o que é que vem pela frente. Para convidar e para moderar esse painel, eu quero convidar aqui João Henrique Tossin, CEO da Celero. Bem-vindo, bem-vindo, João. Fala, Leandro, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Um prazerzaço enorme estar aqui com vocês, falar de um assunto que a gente é entusiasta, né, que é o Open Finance. Então, uma satisfação gigante poder participar do evento esse ano. A satisfação que é nossa ter aqui, João. E junto com o João vai ser moderador, mas quem vai trocar, bater essa bola e conversar sobre Open Finance nos últimos 6 anos é o Edson Lisboa, superintendente executivo de TI do Cobb, e o Martilson Fernandes, consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil, BCB. Vem para cá, Edson e Martilson. Boa tarde, pessoal. Prazer também muito grande estar com vocês aqui nesse painel, né, participando com vocês de um tema tão relevante para o segmento financeiro aí do nosso país. E eu acho que a gente vai poder fazer um bate-papo super legal aí nos próximos minutos. Boa tarde, pessoal. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço aí pelo convite. Espero aí, né, atender a demanda aí e mostrar aí o que vem pela frente. Agradeço. Agradeço a presença de todos. E, João, a bola está contigo. Show de bola. Bom, pessoal, então a gente pensou numa dinâmica aqui que fosse fazer sentido para todo mundo que tá acompanhando esse painel, trazer um pouco da visão tanto do regulador quanto da visão das cooperativas, não propriamente dito, especificamente, né, só do Sicob, mas da visão como um todo, de como as cooperativas reagiram às questões relacionadas ao Open Finance. Desde o que já aconteceu, desde o princípio lá do Open Finance, quando tudo começou, quais eram os objetivos do Banco Central, como que eles pretendiam endereçar essas questões, e depois a gente parte para um segundo momento de conversa, que naturalmente é entender o que está no horizonte, né, o que está por vir e como que nós podemos nos preparar para poder aproveitar todas essas oportunidades e essas mudanças que certamente vão acabar acontecendo. Então eu queria começar puxando um pouquinho o Madilson, para falar de como é que começou essa história de Open Finance aqui no Brasil, quais eram os objetivos principais que o Banco Central tinha em mente quando resolveram instituir as primeiras portarias do Open Finance e começaram a transformar tudo isso em realidade. Tá ótimo. Bom, deixa eu falar aqui rapidamente né, de como esse assunto chegou primeiramente até nós aqui no Brasil. Como é sabido, o Banco Central ele participa de vários fóruns internacionais e também acompanha as principais discussões e aí junto com seus pares que eu falo, os outros bancos centrais de outras jurisdições. Desde 2004, quando após a introdução da reforma lá do sistema de pagamentos brasileiro, o Banco Central tomou uma atitude de entrar mais fortemente na parte de varejo, pagamento de varejo, né? O que culminou na Lei 2865, que vocês bem conhecem, arranjo de instituições de pagamento, né? E estamos com o Pix aí. Só que isso fez com que o Brasil estivesse muito assim alinhado com várias iniciativas que a Europa então estava desempenhando, né? Em 2016, a Europa ela fez uma mudança na lei, vou chamar aqui de lei deles, de pagamento, né? Que é a diretiva, a PSD2, colocando a questão do Open Banking, né? Compartilhamento de dados, compartilhamento lá de pagamentos. Bom, e aí foi o primeiro momento que nós tivemos conhecimento dessa discussão, de uma forma estruturada, institucional e tudo. E trouxemos para dentro de casa e começamos a analisar,
conversar com outras jurisdições, e decidimos, em 2017, né, de fato, com a diretoria comprando o projeto, né, iniciar. E, nesse íntere, perceba que o Banco Central já vinha com uma jornada, uma agenda de inovações. Como eu falei, desde 2004, posso dizer, né, que o Banco Central já vem com uma jornada de inovação. Em 2013, com mais proeminência, com a, com a regulação das IPs e dos arranjos, né? Depois as fintechs de crédito, bem conhecidas aí, SCD, SAP, né? A própria regulamentação de processamento de dados e, em nuvens, né? Que é justamente para dar um conforto regular e mais segurança nisso tudo que o Banco Central estava na agenda. A questão da digitalização dos ativos financeiros para negociação de uma forma mais fluida, né? E empoderando quem detém aqueles ativos financeiros para negociar no negócio de mercado de crédito, né? Como recebível de cartão, duplicado escritural, os recebíveis imobiliários, agrário e tudo. Então, assim, isso tudo é a jornada que vem intensificando e o Open Finance nesse turbilhão, né? Chegou e começamos, de fato, a soltar a norma em 2020. E qual o objetivo? O objetivo que o Banco Central já vinha, que é inclusão, competitividade, transparência, educação, sustentabilidade e excelência. Tudo isso, né, claro que você vai ter um projeto que ele puxa mais para uma vertente de inclusão, outra mais para uma vertente de competitividade, outra mais para transparência, alguns projetos, um combo desses objetivos, e o Open Finance, eu diria que ele tem um combo de todos esses objetivos que estão aí, tá? Porque, no fundo, né, com a implementação do Open Finance, seria possível, né, ter uma maior concorrência no sistema financeiro de pagamento, produtos e serviços financeiros mais inovadores e mais customizados, maior facilidade, comodidade, né, na comparação e na contratação de produtos e serviços, né, e, obviamente, uma maior cidadania financeira para a população. Isso, né, muito bonito no papel, né, muito, assim, com os objetivos muito nobres, e justificados, né, sem dúvida, senão o Banco Central não teria iniciado esse projeto, né? Mas é um desafio, né, que a gente já colocou na praça um escopo muito audacioso, né? Tanto que quase que imediatamente nós mudamos o nome de Open Bank para Open Finance, né? Porque a Europa realmente é Open Bank, porque o escopo é mais delimitado, né? Mas hoje eles estão discutindo realmente mudar para o Open Finance, né? E a gente começou com um escopo muito grande, desde dados abertos, de produtos e serviços, compartilhamento de dados cadastrais, dados transacionais sobre contas, diversos tipos de contas, cartão de crédito, operações de crédito, investimento, câmbio, né? Isso na parte de dados. Iniciação de pagamento, Pix imediato, Pix agendado, agendamento recorrente, transferência inteligente, e já aí na boca a jornada sem redirecionamento. Então, assim, se formos pegar, né, a quantidade de APIs que isso que eu falei coloca para as instituições implementarem, uma quantidade grande, tá, de APIs e APIs complexas. Porque você imagina, né? Aqui nós não estamos falando só da tecnologia, que já é um desafio grande, mas nós estamos falando também de padronização de dados, que é outro desafio enorme, né, de modelos de negócio. E nós estamos falando do quê? De pagamento? Não, nós estamos falando de crédito, investimento, câmbio, cartão, conta. Nós estamos falando horizontalmente de tudo que o sistema financeiro oferta para o cidadão, né? E aí, nós já temos aí algo em torno de 30 APIs aí, que é muita coisa, APIs com vários endpoints,
que tecnicamente falando é um esforço para as instituições implementarem, só que para implementar a gente precisa especificar. E para especificar, a gente precisa criar uma governança para isso, né? Então, antes de começar a implementação, a gente tinha que ter uma governança, uma estrutura inicial para começar a desenvolver isso, né? Apesar, podemos dizer que nós estamos há 3 anos e meio nisso, mas boa parte foi criando a estrutura para começar o jogo, né? E, repito, o cronograma foi muito ousado, é muito ousado, né? Nós já temos aí, eu posso dizer aí que em 2 anos e meio, que de fato são tempo aí de implementação, um número muito significativo de APIs, o que dá uma demanda de esforço muito grande para as instituições, o que faz com que as instituições não tenham nem tempo de pensar em como usar aquilo, porque ela é obrigada a estar com as APIs prontas, mas os modelos de negócio que elas vão introduzir é livre, né? Cabe a cada instituição usar aquilo ali. Então, esse é a jornada do Open Finance, que é uma jornada lenta, de fato, porque tem uma curva de aprendizado técnico, né? De modelo de negócio, de implementação, né? De ajustes, né? E para depois as instituições começarem a pensar, caramba, e agora? Eu estou com esse foguete na mão, eu tenho que usar, né? Eu tenho que modelar, né? E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Mas hoje, resumindo aqui em 2 números aqui, né? Hoje nós temos aqui mais de 50 milhões de consentimentos ativos circulando no Open Finance, né? O que faz com que, por semana, né, são 2 bilhões de chamadas de APIs por semana. 2 bilhões. O que dá no mês aí, né, 8 bilhões de chamadas de API. É muita coisa. Tá? E eu diria, nós estamos só no começo. Né? E nós já temos que repensar os limites operacionais de chamadas, que já está sendo bind, que tem chamada sendo recusada, porque, meu amigo, você já bateu o seu limite, né, de uma instituição para outra, né? Lembrando que o Open Finance ele é uma conexão N por N, né? Não existe um hub central, né, no Open Finance. Tá? Bom, dito isso, as instituições já começaram, sim, a pensar em modelos, né? Hoje podemos citar aqui a economia do uso de cheque especial. Se você pega, a gente tem reporte de uma fintech, por exemplo, aqui eu vou dar exemplos pontuais, porque é estratégico de cada instituição. Essa é outra dificuldade de mostrar o Open Finance, que é o quê? É porque os modelos são estratégicos de cada instituição. A instituição não quer ficar abrindo o que é que ela, qual é a estratégia dela para atrair o cliente, né? Cooptar o cliente, ofertar. Isso é uma coisa intrínseca de cada instituição e estratégia. Mas eles reportam, e eu não vou dizer o nome delas, por exemplo, uma fintech falou que já conseguiu, num espaço de tempo aí que ela mapeou, 8 milhões de reais de economia só com o uso de cheque especial, usando o Open Finance para ao mapear a situação do cliente, né, a instituição conseguiria ofertar coisas melhores e trazer e fazer com que o cliente economizasse aí. 8 milhões de reais, isso é pouco, mas pense, isso é uma instituição em um espaço de tempo, né, que ela conseguiu. Tem modelos aí de maior eficiência operacional de crédito. Pô, temos aqui 1,2 bilhões de crédito via portabilidade, com um ganho de efetividade nesse processo assustador, de mais de 70% de efetividade. Tá? O que antes era tão atritoso, com tanta fricção, que acabava não acontecendo. Né? Mais de 200, isso é uma instituição falando, um banco tradicional falando. Tá? Um outro banco tradicional falando, mais de 240 milhões em recuperação de crédito. Né? Outro banco falando, 50% dos clientes que compartilharam dados tiveram acesso à linha de créditos mais adequada ao seu perfil. Perceba, não é aqui aumentar o crédito por aumentar. O bom
é, é aumentar o crédito, mas principalmente de forma adequada, né? De forma ali que seja customizada para a necessidade daquele cliente e dentro de umas condições mais adequadas para eles, para aquela necessidade, né? O que isso tem a Sem ver com dúvida. cidadania. Pode É falar. porque esse ponto do acesso ao crédito é uma questão muito importante, né? Porque quando a gente olha para a realidade das empresas, principalmente, a gente tem um universo de mais de 3,1 trilhões de reais que não foram originados em crédito em 2023 e poderiam e deveriam, né, ter sido originados para pequenas e médias empresas. Não é só uma questão de originar, mas é originar um crédito que não vai matar essas empresas. Isso. Não adianta só expandir o universo de crédito das instituições e simplesmente disponibilizar linhas que são suicidas, que vão acabar piorando a vida das pessoas, porque não adianta nada a gente fazer uma ação hoje que vai incrementar PDD daqui a 90 dias, ciclos super curtos que acabam gerando um problema muito grande. Mas eu queria aproveitar Exatamente. esse gancho que você trouxe, né, dessa robustez do Open Finance. Uma coisa que as pessoas precisam ter muito um pleno conhecimento é que o Open Finance brasileiro ele é um case. O Brasil é um país continental que está conseguindo implementar um modelo de finanças abertas é, e não só restrito ao mundo bancário, mas transcendendo isso, né? A própria aplicação da solução da Celero é uma forma de transcender a utilização do Open Finance e levando gestão e educação financeira para empresas que são impactadas pelo canal proprietário do banco. Então, lá no Sicredi a gente tem justamente esse caso acontecendo. Mas eu queria ouvir do Edson os bastidores de como é que foi se adaptar a todas essas complexidades que o Open Finance estava trazendo, essas mudanças de rotina, e tudo que trouxe para a equipe que teve que colocar tudo de pé, e um pouco, naturalmente, do que o Cicobi está fazendo nesses últimos 3 anos relacionados ao Open Finance. Primeiro, eu acho que faz muito sentido aqui e é muito justo a gente valorizar e reconhecer o papel do regulador, o papel do Banco Central, né, na condução de toda essa iniciativa do Open Finance, como já bem narrou o Mardilson aí, recapitulou um pouquinho de toda essa jornada ao longo dos últimos 3 anos, ou um pouquinho mais de 3 anos, e de fato, acho que de forma bem resumida, o que a gente pode dizer é que nós, como país, avançamos bastante nessa iniciativa. Não só em atendimento àquilo que o regulador estabeleceu, as definições de implementação, de governança, mas a gente avançou também em muitos cases, né? O Mardilson citou aí vários cases, e de fato nós temos cases que a gente conhece, a gente já conheceu, né? E vê aí no mercado, nos bancos tradicionais, nas fintechs, e cases também no cooperativismo, e assim, é muito importante a gente valorizar isso, por quê? Porque a gente entende que a jornada do Open Finance é de fato uma infraestrutura muito robusta que traz para nós uma série de oportunidades, né? Oportunidades de realmente trabalhar e operar melhor no segmento financeiro, no mercado financeiro e de uma forma até mais ampla, como os colegas já falaram, né? Auxiliando os nossos cooperados e também trabalhando para a inclusão de novas pessoas, né? Levando o cooperativismo a essas novas pessoas, e isso é bem interessante. O Madilson falou do desafio, né? Se a gente for retroagir aí na linha do tempo, desde da primeira implantação das datas regulatórias, vamos dizer assim, lá de fevereiro de 2021, né? Era interessante que a gente olhava a linha do tempo, né, Mardilson? E tinha lá fevereiro, tinha que estar pronto uma determinada entrega, né? Dados abertos, dados de produto, passando 1 mês, 2 meses, consentimento, depois parte cadastral, depois de contas, depois, né, de produtos e serviços, cartões, operações de crédito, e aí aquele cronograma é extremamente desafiador para todo o mercado atender, todas as instituições atenderem. E o que é interessante, não adiantava só um ou duas atenderem, porque só faz sentido se isso de fato tiver de fato implementado no mercado financeiro. E esse é um primeiro desafio, né? Atender essa agenda regulatória. Mas como o Mardilson bem falou, o mundo continuou, né? Então as instituições, além do atendimento à jornada regulatória, as instituições se viram desafiadas a fazer um bom uso disso, a fazer um bom uso
dessa infraestrutura que estava sendo construída, estava ficando disponível aos poucos. E o interessante, né, Madilson, falando tecnicamente, até que nessa jornada a gente precisou revisitar algumas entregas algumas vezes, né? Quando se fala tecnicamente de APIs, né? API versão 1, versão 2, versão 3, e a gente precisando homologar todo esse cenário. E é por isso que eu olho, né, quando a gente trata do tema aqui do nosso painel, o que aconteceu nesses últimos 3 anos? Aconteceu muita coisa. E não só de atendimento ao regulatório, mas principalmente do bom uso disso. Acho que um dos grandes desafios, além de toda essa parte técnica, foi a gente trabalhar também entre as instituições a qualidade daquilo que estava sendo compartilhado de uma instituição para outra, né? Lá no início a gente pegava alguns casos e era bem interessante, né? Porque, poxa, olha que bacana, a gente passa a ter, a partir do consentimento do nosso cooperado, que além de sócio da cooperativa é o nosso cliente, né? A gente passa a ter os dados dele que ele tem eventualmente em outra instituição. Só que quando a gente ia pegar esse dado, né, a partir do consentimento dele, a gente recebia um dado que era um dado que não estava tão atualizado assim, ou tão correto assim. A gente viveu essa fase, né, Mardilson, desse desafio. Um exemplo, a gente ia pegar a fatura do cartão de crédito, né, o histórico do cartão de crédito ali do nosso cooperado e recebia de uma determinada instituição, de um determinado banco, uma fatura como se ela estivesse em aberto, como se ela não estivesse paga, e ela já estava paga. Então, a gente precisou trabalhar também essa questão da qualidade dos dados que estava sendo compartilhado nessa infraestrutura, e o Banco Central atuou muito fortemente nisso, né, por meio do Conselho Deliberativo, e criando, né, todo um regramento, né, de verificação, de qualidade, de acionamento entre as instituições para que essa esteira tivesse um funcionamento mais correto. Então, participar dessa jornada, eu acho que foi muito interessante. E, de fato, quando o Tozin fala, né, que aqui eu estou falando não só pelo Sicoob, eu falo pelo cooperativismo como um todo, porque um outro ponto que eu gosto de destacar é a participação do cooperativismo de forma cooperativa, porque o Banco Central se preocupou, né, de organizar o assunto de uma forma onde o assunto ele tem pelo menos uma cadeira de cada segmento, né? Lá dos grandes bancos, dos incumbentes, dos tradicionais representados pela Febraban, dos bancos menores e médios pela BBC, pela parte da Associação das Fintechs e no cooperativismo pela OCB, pela Organização das Cooperativas do Brasil. E a gente, enquanto sistema cooperativo, se reveza, né, nessa cadeira lá do Conselho Deliberativo e tem a oportunidade de levar os pleitos do cooperativismo, de participar das decisões, das votações, né, de tudo aquilo que a gente submete ao regulador, e tudo isso é muito interessante. E como eu disse, né, o nosso desafio foi, de um lado, atender a jornada regulatória, a jornada pelo regulador para que toda essa infraestrutura fosse construída, esse é um ponto. E dando apenas como exemplo, aqui no Sicoob a gente criou uma jornada paralela a essa, que foi a jornada estratégica do Sicoob no uso do Open Finance, né? E a gente começou a trabalhar isso lá desde 2021, né? E analisando o tema de forma estratégica e identificando na nossa jornada, né? Na jornada que nós oferecemos ao nosso cooperado, quais seriam os pontos principais para a gente ir fazendo uso daquilo que já estava ficando pronto para oferecer melhorias aos nossos cooperados. Porque o outro grande desafio é a gente ter o consentimento, né? Toda instituição financeira ter o consentimento do seu cliente para fazer uso desses dados, porque é uma infraestrutura muito robusta, muito bacana, mas que ela funciona a partir do consentimento, né? Então, começou aquela grande corrida de todas as instituições para pegar o consentimento dos seus clientes. No cooperativismo não foi diferente. Nós também começamos nessas tratativas com os nossos cooperados, e um primeiro ponto que nós já atacamos foi o ponto de entrada. Ora, se eu vou ter que ir até o meu cooperado, aquele que já é o meu cooperado, para pegar o consentimento dele, né, para que eu possa ofertar a ele uma
melhores condições, melhor experiência por meio do consumo desses dados, por que que eu já não pego esse consentimento na entrada, né? Então, e não só a gente, mas várias instituições do mercado, a gente já atacou o processo de onboarding, né? De toda a parte de entrada do novo cooperado. E no cooperativismo ainda é um pouco mais desafiador, porque nós estamos falando não de uma abertura de conta simples, a gente está falando de um processo de associação digital, né? É uma pessoa, uma empresa que passa a se tornar sócia da cooperativa, dona da cooperativa, e a gente começou a trabalhar neste processo. E não só nesse processo, mas no processo inverso, porque a gente começou a confrontar os fluxos de transmissão e de recepção, né? Onde nós estávamos atuando como transmissores desse consentimento dos dados e como receptores dos dados a partir do consentimento. Então, a gente começou também a abordar de forma automática os nossos cooperados, quando eventualmente ele dava o consentimento para uma outra instituição consumir os dados no Sicoob, né? Nesse exato momento, a gente mostrava para ele também, de forma no mundo digital, no mundo presencial, a importância dele também dar esse consentimento para nós consumirmos esses dados e mostrarmos para ele, né, as vantagens, levar melhores condições, melhor experiência, e a gente vai ter oportunidade de falar talvez um pouco aqui, vamos ter um outro momento, um outro painel exclusivo para isso aí na programação do evento, para que a gente possa compartilhar um case sobre educação financeira, o que a gente pôde trabalhar usando também os dados do Open Finance dentro daquilo que nós criamos no nosso super app chamado Minhas Finanças, né? Então, criamos um case baseado na educação financeira utilizando esses dados. Então, são muitos exemplos. Acho que aos poucos a gente vai poder, nessa interação aqui, Tozinho, citar um pouquinho de tudo aquilo que a gente já usou de forma mais estratégica na instituição, e não somente o atendimento regulatório, que já é um desafio muito grande, continua sendo um desafio muito grande, porque essa jornada não acabou, né, Mardilson? A gente ainda está nessa jornada, a gente já evoluiu bastante, já virou case pelos avanços que tivemos, mas ainda temos muito a avançar, e isso está acontecendo nesse momento, e vários cases estão surgindo, seja os cases de portabilidade do crédito, como nós também lançamos aqui recentemente na consignado, usando os dados do Open Finance, enfim, temos vários exemplos e eu acho que nesse bate-papo aqui a gente vai, aos poucos, compartilhando com vocês sobre isso. Não, maravilha. E é muito no que você falou, né? Porque às vezes o pessoal não para pensar. Todo e qualquer sistema cooperativo ele tem um ponto muito importante relacionado aos pinheiros, né? Equilibrar os pinheiros. Equilibrar o pinheiro econômico, equilibrar o pinheiro social. E muita gente não faz essa conexão de como que o Open Finance é uma ferramenta muito importante para conseguir ajudar nessa missão de equilibrar esses pinheiros, né? Então, você mesmo falou aqui do caso que vocês estão levando, educação financeira através dos dados do Open Finance, dentro do ambiente que vocês já têm um relacionamento com esse cooperado. Então, isso só é viável, só é possível com o Open Finance. Sem o Open Finance, você consegue imaginar alguma outra forma de fazer isso? Que não fosse fazer uma cartilha, um portalzinho para o pessoal assistir um vídeo? É muito difícil. Não tem como entregar esse valor se não tiver a existência do Open Finance, né? Então, é importante a gente trazer esses casos para que a gente possa realmente contextualizar e conscientizar todo mundo que está assistindo a gente de que sim, o Open Finance é um aliado em cumprir com o propósito das cooperativas. Independente de qual seja o sistema cooperativo, o propósito das cooperativas é levar a prosperidade, né? É equilibrar essa questão dos pinheiros. Então, o Open Finance é um aliado no fim do dia, né, Edson? Tozinho, e se você me permite um complemento, acho que, de fato, isso faz tão sentido, faz parte da nossa missão do cooperativismo, né, de levar essa educação financeira, promover a justiça financeira, faz parte, é o nosso desafio. E interessante que a gente mostra isso na prática, porque lá no início, se a gente voltar mais uma vez na linha do tempo das entregas do Open Finance, né, quando a gente fez a primeira entrega, né, Mardilson, dos dados abertos, dos dados de produto, só comparando o que cada instituição tinha, e logo em seguida veio o consentimento. Aí começou a guerra para poder buscar o consentimento. Mas foi um momento que a gente viu muitos clientes aí no mercado perguntando, tá, mas eu vou dar o meu consentimento para quê?
né? Qual a vantagem que eu vou ter? Qual a experiência melhor que eu vou ter? E isso ficou ali um pouco limitado, mas com os avanços que nós tivemos, né, com as entregas seguintes, onde a gente começou a ter acesso dos demais produtos, serviços, dados da conta, cartão, a gente começou nessa criação de cases, né, de jornadas específicas, começar a mostrar de fato o valor, nessa linha que o Tozinho citou. Se a gente pega o nosso case de minhas finanças, né, e já está na palma da mão dele lá no Super App, né, antes dele dar o consentimento, só aparece toda a avaliação e toda a orientação em cima do contexto dele na cooperativa, no Sicoob. Mas lá a gente já deixa um chamado. Quer também conhecer, né, como que essa avaliação poderia te ajudar no seu contexto completo? Compartilhe, né, os seus dados aqui, dê o seu consentimento para a gente buscar os seus dados em outras instituições e a gente vai te dar uma visão completa, né, uma visão agregada das suas contas, uma visão agregada dos cartões que você possui no mercado, e em cima disso a gente trabalha ali o conceito de minhas finanças, o conceito da educação financeira. Então fica muito mais fácil, né, da gente pegar esse consentimento quando a gente tem um valor agregado, né, uma experiência melhor, uma jornada melhor para oferecer para o cliente, que no nosso caso aqui é o cooperado, né? Então, foi algo que nós também vivemos ao longo do tempo, nessa linha do tempo, e que agora, com vários cases, com aquilo que a gente já desenvolveu, esse desafio fica muito mais fácil, né? Porque a gente não, a gente mostra o valor, não precisa ficar dando detalhadamente o que é o Open Finance. Na verdade, a gente já vai para o caso de negócio que agrega valor para o cliente, que eu acho que esse é o grande segredo, né? E eu acho que esse é o ponto mais importante, né? É que nem o nosso caso, que a gente usa inteligência artificial para fazer um monte de coisa. Eu não preciso dizer que a solução que está implementada lá na cooperativa é uma solução que usa inteligência artificial, robusta, e assim, essa. Não. O associado cooperado ele precisa entender que aquilo vai ajudar a vida dele de alguma forma, que vai entregar um valor para a vida dele. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Eu não preciso ficar explicando o tempo inteiro o que é o Open Finance. Eu preciso mostrar qual é a capacidade que o Open Finance tem de melhorar a vida das pessoas. Eu acho que esse é um ponto super importante. Pessoal, a gente está avançando no tempo aqui, a gente ainda tem mais alguns minutos. Eu queria só reforçar uma coisa. Para quem está assistindo a gente, quiser fazer alguma pergunta para o nosso pessoal que está aqui no painel, fique à vontade, mande a sua pergunta. O pessoal da organização do evento vai passar aqui para a gente e eu vou abrir para algumas perguntas no finalzinho do nosso painel. E aproveitando que a gente está aqui com o Adilson, que é o portador das boas notícias sobre o futuro, eu queria aproveitar essa oportunidade para a gente ter um pouquinho de visão de futuro. O que está vindo por aí, né? O que o Banco Central está preparando nas próximas portarias, que vai trazer grandes revoluções aí para o nosso mercado no curto e médio prazo. Tá ótimo, Tuzini. Vamos lá. Bom, primeiramente, é importante ressaltar, até em função do que o Edson falou, que foi um desafio, está sendo um desafio e ainda será um desafio, só que os níveis de desafio são diferentes, tá? Os tipos de desafios são diferentes. Isso é bom, isso não é ruim, tá? Então, primeira coisa, a gente está passando por um processo de estabelecer uma estrutura definitiva do Open Finance, que até então nós estamos com a estrutura inicial, né, de 3 anos atrás. Então a gente precisa agora deixar ela de uma forma formalmente constituída como um CNPJ, profissionalizar a estrutura, né, ela ter os seus staffs próprios, né, para fazer frente aos novos desafios, tá? E o primeiro desafio que a gente já coloca até para essa estrutura que vai passar esse bastão para nova é a questão do monitoramento. A gente precisa sistematizar as diversas ferramentas que foram construídas para monitorar o desempenho das APIs que estão aí em produção. Desempenho, entenda, tornar ela o mais plug and play possível, primeiro ponto. Segundo ponto, qualidade dos dados. Tá? Isso é um desafio constante. Tá? É um desafio constante e você precisa criar massa crítica para começar a olhar isso, né? Que é um pouco do que o Edson falou aí. Bom, esse é o primeiro passo que nós estamos agora apertando aí no acelerador. Nova estrutura e estruturar bem o monitoramento.
junto com a supervisão do Banco Central. Agora vamos para os produtos, né? O que nós temos já mapeado para 2025, início de 2026, né? A jornada sem redirecionamento, que é um produto voltado a pagamento, tá? Ela vai destravar várias coisas aí em termos de novas soluções de pagamentos e facilidade de pagamentos em e-commerce, tá? Em aplicativos, de uma forma muito fluida, né? E continuando, segura, tá? Para os usuários que estão envolvidos. Então, nós vamos ver muito ainda ouvir falar disso, tá? Jornada sem redirecionamento. Em fevereiro já começa obrigatório, né? Mas os frutos começarão aí. Alguns frutos já estão aparecendo, opcionalmente. A partir de fevereiro é obrigatório, tá? Esse é um ponto. Aí vem o Pix automático, portabilidade de crédito, portabilidade de salário, que já estão no cronograma, tá? 2025, 2026. E tem um pouco além, né? Portabilidade de investimento, tá? CVM e Banco Central estão juntos nisso daí para usar o ecossistema do Open Finance para tornar mais simples a portabilidade de investimento. A gente consegue fazer um pagamento de recurso. O que é um pagamento? É você tirar um dinheiro daqui e jogar para lá, para outra instituição. Agora pensa, eu estou com um ativo aqui e quero jogar para ali. Entendeu? É isso que nós estamos pensando também, junto com a CVM. Né? Marketplace de crédito. A gente tinha iniciado isso, mas a gente puxou um pouco o acelerador nessa questão do marketplace de crédito. Era muita ousadia para um momento que o próprio Open Finance não estava maduro o suficiente. E a gente entende que, ao passar 2025, esse produto marketplace de crédito, eu acho que já volta a estar na mesa, né? Mas isso aí são passos aí futuro, tá? Então, de uma forma resumida, até em função do tempo, esse panorama aí de futuro. E por que isso, tá? O Open Finance, ele não é só compartilhamento de dados. Um dos eixos principais é isso, compartilhar dados. O outro eixo é compartilhamento de serviço. O que é compartilhamento de serviço? É ser uma infraestrutura do mercado financeiro para portabilidade, pagamento, contratação de qualquer relacionamento financeiro, né? Então, esse é o que o Banco Central pensa como o futuro do Open Finance, tá? Essas duas vertentes, tá? Dados e serviços, né? É isso que a gente quer estabelecer. Mas a gente precisa melhorar, ajustar alguns parafusos, como o Edson falou aí, e ir crescendo, né? Eu acho que a gente cresceu rápido demais, né? Mas foi bom, porque nos deu massa crítica para começar a ver ferramenta, começar a ver onde é que estão os problemas, né? E atacar cada um, né? E isso, obviamente, infelizmente, não é tão rápido quanto a gente gostaria, mas é um processo, né? Infelizmente, às vezes, a mídia não tem essa paciência, né? E fica comparando com o Pix. Ah, mas o Pix está... Mas o Pix é um pagamento, todo mundo faz pagamento, né? Quer eu queira ou não, eu tenho que pagar, né? Open Finance, ele é horizontal, ele está navegando em todo o sistema financeiro, né? E outra coisa, ninguém compartilha por compartilhar, como o Edson falou. O objetivo não é, vamos compartilhar. Não, o objetivo é, o que é que você tem a me oferecer? É isso. É, Está na e mão do cliente, entendeu? eu acho que esse ponto é um ponto muito importante, né? Não simplesmente utilizar a solicitação pelo consentimento de uma forma branda, né? Tipo, me dá aqui os teus dados que eu vou ver que tipo de crédito que eu consigo para você. Que é o que, infelizmente, muita gente no mercado acaba fazendo. É tangibilizar uma experiência. Então, me dá os seus dados que eu vou facilitar a tua vida nesse sentido aqui. Eu vou É organizar a isso. tua vida, eu vou demonstrar informação centralizada, eu vou fazer você poupar tempo, eu vou te educar. Então, N outras possibilidades que precisam acontecer antes do que a liberação do crédito. Porque senão a gente vai ter uma liberação de um crédito completamente irresponsável. E o problema disso, a gente sabe qual é. A gente já A viveu gente sabe. diversos ciclos no Brasil, onde o crédito ele simplesmente abriu a torneirinha do crédito e depois nós passamos anos pagando essa conta, né? Exato. Então, é importante ter esse equilíbrio da utilização do Open Finance, não puramente para abrir o universo de crédito à torta e à direita.
E antes de eu entrar nas perguntas, eu queria falar rapidinho aqui com o Edson. E entender, Edson, o que que vocês estão preparando aí agora para esses próximos passos, levando em consideração a previsibilidade que a gente teve da agenda aqui do Banco Central? Tem alguma iniciativa que você queira destacar rapidamente para nós aqui antes de entrarmos nas perguntas? O Mardilson falou de pontos bem importantes aí, pontos que são chaves para todo o mercado e de fato, acho que todas as instituições estão bem ansiosas, principalmente pela jornada sem o redirecionamento, né? Porque essa jornada e ao longo desses últimos anos que a gente vem avançando nos cases, a gente percebeu que existe uma fricção aí, né? E quando gera uma fricção, a gente sabe que toda fricção na jornada direta com o cliente acaba gerando alguma desistência, acaba gerando, né, algum abandono, e eu acho que esse foi um ponto que foi debatido, foi tratado, né, e foi colocado aí na pauta, como o Mardilson bem colocou, e eu acho que vai fazer toda a diferença nos cases que estão sendo implementados. E eu diria que assim é específico ali principalmente para a parte de pagamento, mas quando a gente vê, né, até o próprio Roberto Campos falando nos discursos sobre, né, o surgimento, está próximo o surgimento do Super App, né, que o cliente ele vai deixar de ter aqueles 2, 3, 5, 10 apps de instituições financeiras instalados ali no seu celular, né? O nosso entendimento é muito claro em relação a isso, de que a instituição que fizer um bom uso dessa infraestrutura que está sendo é a instituição que vai ganhar essa corrida ali no celular do cliente, né? No celular do seu cliente ou do brasileiro, porque ele vai poder operar em qualquer instituição a partir de um app só, e essa infraestrutura vai permitir isso. Mas tirar essas fricções, né, dessa jornada, eu acho que vão nos ajudar bastante nesse desafio. Se a gente for olhar hoje, olhar os números aí, inclusive divulgados, do percentual que cada instituição tem de consentimento em relação à base total de clientes, ainda é um percentual muito baixo. Ainda é um percentual muito baixo. E se a gente considerar que a gente só faz uso dos dados a partir do consentimento, então a gente ainda tem um desafio muito grande de buscar esse consentimento, né, da nossa base de clientes, no nosso caso do cooperativismo, da nossa base de cooperados, para de fato fazer um bom uso, agregar valor, né? E eu acho que essa jornada sem essa fricção, né, sem esses touch points aí, eu acho que essa jornada vai facilitar bastante. Então, a gente tem planos e expectativas para várias dessas jornadas que o Mardilson citou, dessas entregas que o Mardilson citou, mas se eu fosse escolher essa jornada sem redirecionamento, eu diria que ela é super importante para nós no momento que o mercado está vivendo em relação ao Open Finance. Nossa, sensacional. Bom, gente, a conversa está muito boa. Eu tenho certeza absoluta que se a gente tivesse tempo infinito aqui, a gente iria para umas 3, 4 horas de conversa e complementariedade aqui entre as ideias de todo mundo. Para a gente poder encerrar, eu tenho duas perguntas, uma para o Mardilson, uma para o Edson. A primeira vai para o Edson. Edson, como que o Cicobi está lidando com as exigências regulatórias do Open Finance? Existe algum processo ou abordagem que consideram eficaz para garantir a conformidade? Aqui, assim, no Cicobi a gente sempre trata, independente de Open Finance ou qualquer outra regulação, resolução, a gente sempre trata a importância de estarmos em compliance com aquilo que é definido pelo regulador, qualquer que seja ele, tá? Dentro da linha de tudo aquilo que a gente opera. Então, nós temos sim uma estrutura no Cicobi para não só estar atento, né, a tudo aquilo que o regulador ou os reguladores, né, divulgam e determinam para que a gente atenda ao que está sendo determinado, como a gente uma força de trabalho para fazer isso acontecer. Então, isso é prioridade para a gente, porque a gente sabe da importância disso, não só para nós como instituição financeira, mas para o mercado financeiro como um todo. Então, a gente entende que isso é muito importante, é essencial,
E neste momento, inclusive, a gente tem atuado, o Mardilson sabe disso, que é o momento que o mercado todo está atuando em relação a essa questão dos SLAs, né, de atender a tudo aquilo que essa infraestrutura tem exigido, né? Então, é desafiador para toda a instituição, inclusive para nós do cooperativismo. Maravilha, muito obrigado. E agora uma com o Mardilson, rapidinho aqui. O pessoal está querendo saber quais são as iniciativas que o Banco Central está promovendo para ajudar as cooperativas a modernizarem a sua infraestrutura, as suas infraestruturas tecnológicas e se adaptarem ao Open Finance. Olha, a, pró- a própria norma do Open Finance, ele dá um tratamento especial para o cooperativismo, no sentido de usar os próprios sistemas cooperados aí, né, as centrais, entendeu? O que torna o processo mais light, né? Porque é, boa parte desses centrais e sistemas cooperativos, eles têm, de uma forma centralizada, ali todo o aparato tecnológico, né? Que as cooperativas se apoiam, né? Para ofertar para os seus clientes. Então, assim, as cooperativas individualmente, tá? Né, elas não precisam estar com todo o encargo de, de, de compliance com a implementação do Open Finance, se ela está dentro de uma central, de um sistema cooperativo, tá? Então, isso facilita bastante, né? Obviamente, a gente sabe que existem as cooperativas, vou chamar aqui de isoladas, single, né? É, e aí, sim, aí o encargo fica toda para ela, tá? É, Agora, eu acho que esse foi um dos passos que é comum, não só para o Open Finance, mas boa parte disso a gente usa até para prevenção de lavagem de dinheiro também. As próprias cooperativas se utilizam dessas centrais até onde a norma permite, o que facilita esse processo de estar aderente, tá? Registro de ativos financeiros, né? As cooperativas se utilizam das centrais e dos sistemas cooperados para realizar todo o aparato tecnológico, né? Para as cooperativas ali cooperadas, né? Então, assim, eu diria que esse é um grande incentivo, né? E agora, e mais, né? Eu acredito que o próprio Open Finance ele tem um incentivo endógeno, né? Dentro do que a instituição quer ofertar para o seu cliente, ela vai ter um incentivo natural de ficar ali, de querer estar, né, acompanhando e usando, né, o que o Open Finance oferece, né? Obviamente, ela tem um custo inicial, toda a implementação e todo o desenvolvimento inicial, ele tem um custo ali, né, é um investimento inicial, mas, repetindo, para as cooperativas, esse custo ele acaba sendo amenizado, né, em função dessas centrais. Bom, eu não sei se eu entendi plenamente a pergunta, mas eu diria que, focando no Open Finance, esse é o incentivo que eu consigo aqui colocar aqui na mesa. Não, maravilha. Bom, queria agradecer muito o Mardilson e o Edson pelo tempo, pela disponibilidade de vocês. Muito obrigado por compartilhar tantas histórias e experiência que vocês dois tiveram com essa implementação do Open Finance, com as expectativas que a gente tem. Obrigado naturalmente também pelas respostas para a nossa audiência. Agora eu queria chamar o Leandro aqui novamente, para a gente poder dar seguimento ao evento. E muito obrigado aí, pessoal, pela oportunidade. Obrigado, até mais. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado, Martilson. Achei muito pertinente o painel de vocês, sobretudo porque Tozinho tocou num ponto que é muito importante quando a gente fala de cooperativismo de crédito, né? Você usou a expressão equilibrar os dois dinheiros, e aqui na Finansbank a gente trabalha já há algum tempo a gestão ambidestra, né? Como é que o cooperativismo de crédito equilibra o resultado financeiro e o propósito, né? Uma coisa retroalimentando a outra, entendendo que o cooperativismo de crédito existe por conta do seu propósito, mas que perseguir os resultados financeiros é importante porque são esses resultados financeiros que permitem que a cooperativa possa concretizar o seu propósito. E aí foi muito interessante ver como é que vocês fizeram a conexão da tecnologia e mais especificamente do Open Finance, né?
como uma plataforma que permite que as cooperativas ampliem o seu resultado financeiro para que elas possam cada vez gerar mais propósito, retroalimentando assim toda a cadeia. Muito destaco esse ponto do painel. Foi super interessante do começo ao fim, como todos os vídeos daria para a gente fazer de fato uma fala aqui, um painel de 3, 4 horas, falando só das potencialidades do Open Finance que está por vir. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação de você.